as leis da termodinâmica, a primeira e segunda lei da termodinâmica, elas existem para explicar o funcionamento das máquinas térmicas, tá? E elas surgiram lá na época da Revolução Industrial, quando foram começadas a ser utilizadas as máquinas térmicas, a máquina a vapor, né? Como o carvão começou a ser utilizado como combustível para produzir energia. E daí o funcionamento daquelas máquinas é regido pelas leis da termodinâmica. Então vamos dar início lá primeiro falando da teoria cinética dos gases. O que vem a ser a teoria cinética dos gases? Então essa teoria, que acontece microscopicamente entre as moléculas dos gases, ela permite que a gente compreenda alguns fenômenos, o porquê que os gases se comportam dessa maneira. Tá? Então, o primeiro item da teoria diz que os gases se comprimem e expandem com facilidade porque as distâncias intermoleculares são muito grandes. Então, vocês sabem que se eu chego e eu espirro com borrifador algum gás dentro de uma sala, ele se espalha rapidamente por todo o ambiente. Né? Assim como se eu tiver gás encerrado dentro de um recipiente, eu posso comprimi-lo facilmente também. Por que o gás, diferente já dos líquidos e sólidos, tem a capacidade de se expandir e comprimir com facilidade? Por causa das distâncias entre as moléculas. As moléculas estão muito distantes umas das outras, então eles possuem bastante espaço vazio entre elas. E por isso essa facilidade de se expandir e comprimir rapidamente. Tá? Em razão da alta velocidade das moléculas, os gases ocupam regiões vazias rapidamente. Então, eles se espalham rapidamente no ambiente porque as moléculas se movem rápido. Tá? Eles se difundem rapidamente em um ambiente contendo outro gás porque há muito espaço vazio entre as moléculas. Então, digamos que eu já tenho um gás dentro de um recipiente. Eu consigo incluir outro gás lá dentro. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um recipiente cheio de líquido, eu não consigo colocar outro líquido lá dentro. Ele vaza. Né? Mas se eu tenho um recipiente com gás, eu consigo inserir outro gás lá dentro. Mas é porque, como a gente já falou, entre as moléculas dos gases existe muito espaço vazio, então cabe outro gás lá dentro. Tá? E ao diminuir o volume de um recipiente, a temperatura constante, a pressão aumenta porque aumenta o número de colisões das moléculas com as paredes internas do recipiente. Então, quando a gente tem um gás encerrado dentro do recipiente, se eu aperto o êmbolo e diminuo o volume lá dentro, eu estou aumentando a pressão e assim como o espaço lá dentro fica menor, as moléculas colidem mais entre elas mesmas e entre as paredes do recipiente. E daí isso vai fazer aumentar a energia cinética média das partículas e por isso vai aumentar a temperatura também. Tá? Aí essa formulazinha que vocês têm aqui embaixo, U igual a 3 meios de N vezes R vezes T, é uma fórmula para calcular a energia interna de um gás. Tá? Então o U é a energia interna do gás e a gente pode fazer 3 meios de nRT, sendo que N é o número de mols, R é a constante geral dos gases e T é a temperatura. Tá? Agora vamos passar lá para o nosso próximo slide. Então o que vem a ser a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica diz assim, que quando um gás recebe calor de uma fonte externa ou perde calor para uma fonte externa, esse calor ele pode ser responsável por duas coisas. Uma delas é fazer variar a temperatura do gás e a outra é realizar um trabalho, tá? Então, quando o gás ganha energia, ele pode aumentar sua temperatura e expandir. E quando o gás perde energia na forma de calor, ele pode diminuir sua temperatura e se comprimir, tá? Então, como na física, calor a gente representa pela letra Q, tá? Então, se um gás está recebendo calor, o Q é positivo. E se o gás está perdendo calor, o Q é negativo. E esse calor pode causar variações na temperatura ou no volume, tá? Quando eu estiver falando de temperatura, a gente vai estar analisando o ΔU, tá? O ΔU, que é a variação da energia interna, está totalmente ligado com a temperatura do gás. Então, se o gás aqueceu, nós vamos ter sempre um valor de ΔU positivo. E se o gás resfriou, nós vamos ter um valor de ΔU negativo, tá? E se esse calor é responsável por variar o volume do gás, por ele expandir ou comprimir, aí a gente vai ter o trabalho, tá? O trabalho está totalmente ligado com o volume do gás. Então, quando eu digo que o gás realizou o trabalho, eu tenho aqui um valor de trabalho positivo. E se o gás recebeu o trabalho, eu tenho um valor aqui de trabalho negativo, tá?
Então, ΔU está ligado com temperatura, Q é calor e T é volume. Trabalho está relacionado com o volume. Quando a temperatura aumenta, ΔU positivo. Temperatura diminui, ΔU negativo. Quando o gás recebe calor, Q positivo. Quando o gás cede calor, Q negativo. Quando o gás expande e aumenta o volume, realiza trabalho positivo. Quando o gás se contrai e recebe trabalho negativo, tá? Então essa formulazinha aqui é a primeira lei da termodinâmica, tá? A variação de energia interna de um gás é estabelecida pela diferença entre as energias trocadas na forma de calor e trabalho. Então ΔU é igual a Q menos trabalho. Essa fórmula aqui é a primeira lei da termodinâmica, tá? Aí os tipos de transformações que eu posso ter. Pensando lá naquela fórmula, ΔU igual a Q menos trabalho, dependendo do tipo de transformação que eu tenho, uma das minhas grandezas permanece constante. Então eu posso cortá-la da fórmula. Então na transformação isocórica é a transformação que não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então corta o trabalho da fórmula. Fica só ΔU igual a Q, tá? Todo calor recebido vai fazer o gás esquentar. Todo calor cedido vai fazer o gás resfriar. Nesse caso não tem variação de volume, não tem trabalho, tá? Transformação isobárica. Isobárica é quando a pressão permanece constante. Mas como nós não temos pressão na fórmula da primeira lei da termodinâmica, não corta nada da fórmula. A fórmula permanece completa. ΔU é igual a Q menos trabalho, tá? Na transformação adiabática. Adiabática a gente ainda não tinha estudado. O que significa esse nome aqui? Adiabática significa que não troca calor com o meio. Então não tem Q, não tem calor. Então cortando o calor aqui da fórmula, sobra só ΔU igual a menos trabalho, tá? Então, na transformação adiabática, se o gás esquenta, aqui ó, se ele esquenta, ele tem o volume reduzido. E se ele esfria, ele tem o valor aumentado, tá? Um exemplo desse tipo de transformação aqui, gente, é o porquê vocês já pintaram alguma coisa com spray, tinta spray. Vocês já perceberam que quando vocês ficam apertando na tinta spray, gela o dedo de vocês? É esse tipo de transformação aqui, ó. Como ela acontece muito rapidamente, não tem tempo de ter troca de calor com o meio externo. Então o gás, ele tá com volume, ele tá comprimido dentro da latinha, com um volume pequeno. Tá? Aí quando a gente espirra aquele gás, a tinta para fora do spray, ele expande rapidamente. Se ele expande rapidamente aqui, ó, ele aumenta de volume, ele realiza um trabalho positivo. Mas como o sinal do trabalho é o contrário do ΔU, se o trabalho aqui é positivo, o ΔU é negativo, então ele resfria. Tá? Outra coisa que acontece aqui, o mesmo exemplo, é o porquê que nos aviões, quando o avião está voando super alto lá com uma altitude grande, ele ainda lá é super frio lá em cima, as temperaturas do ar são super baixas e mesmo assim precisa ter ar-condicionado no avião para os passageiros não passarem calor. Por que acontece isso? É a transformação contrária do spray. Pensem lá, o ar para fora do avião tá num volume gigantesco, espalhado pelo universo. Quando ele passa para dentro do avião, ele é comprimido rapidamente. Se ele é comprimido rapidamente, aqui ó, o volume dele diminui. Se o volume dele, a temperatura diminui, a temperatura dele aumenta rapidamente. Então o gás entra, o ar entra para dentro do avião a uma temperatura muito alta e as pessoas iam passar muito calor dentro do avião, por isso que tem que ter ar-condicionado, tá? Então são exemplos do dia a dia de transformação adiabática. E já a transformação isotérmica é aquela que acontece com temperatura constante, não vai ter nenhuma variação de temperatura, então corta o ΔU da fórmula, porque o ΔU que está ligado com a temperatura, tá? Então fica só aqui, calor igual a trabalho, trabalho igual a calor. Então todo calor recebido vai fazer o gás expandir, e todo calor perdido vai fazer o gás comprimir, mas não vai ter variação de temperatura, tá? Então aqui os 4 tipos de transformações e o que corta na fórmula, dependendo do que permaneceu constante. E para finalizar, nós temos as transformações cíclicas, tá? As transformações cíclicas são aquelas que acontecem num ciclo fechado. Então, o ponto de início é o mesmo ponto do final, tá? Então, significa que a temperatura inicial e a final são sempre a mesma. E a variação de energia total é nula,
tá? Não significa que não varia a energia durante o processo, mas a energia no final vai ser nula. A total vai ser nula, tá? Porque o ponto de início é o mesmo do final. E aqui só uma análise dos gráficos para a gente finalizar. Então, a gente sempre estuda o gráfico de pressão por volume nas transformações gasosas. Então, ó, na transformação isobárica, a pressão permanece constante. Então, o gráfico vai ser uma reta na horizontal, ó, sempre o mesmo valor de P, tá? A transformação isovolumétrica ou isocórica, né, ou ainda isométrica, é aquela que o volume permanece constante. Então, ela vai ser uma reta aqui, ó, na vertical, que para qualquer valor de pressão eu tenho sempre aqui embaixo o mesmo volume, tá? A transformação isotérmica, ela é uma curva decrescente, tá? Curva decrescente aqui. Pressão é inversamente proporcional ao volume. E a adiabática também, que é a isotérmica, que a temperatura não muda, tá? E a adiabática é quando não há troca de calor com o meio externo, não tem Q. Ela também é uma curva decrescente. Como que eu vou saber durante o exercício diferenciar essas duas aqui, ó, gente? Se as duas são curvas decrescentes, como é que eu vou saber quando que é isotérmica e quando que é adiabática? Vocês têm que observar no enunciado do exercício. A transformação isotérmica é lenta, tá? Por ela ser lenta, ela permite que as trocas de calor façam com que a temperatura se mantenha constante. Já a transformação adiabática, ela acontece rapidamente. E daí não dá tempo de perder ou ganhar calor do meio externo, tá? Então, transformações, quando for curva e a transformação for lenta, ela é isotérmica, a temperatura constante. Quando for uma curva decrescente e a transformação ocorrer rapidamente, aí a gente vai saber que é uma transformação adiabática, tá? Que daí não tem o quê? Corta o calor. O que será que é isso? Processos irreversíveis, pelo nome, a gente já sabe, né? Processos que não tem como a gente reverter, desfazer naturalmente, tá? E a entropia, a gente vai ver agora o que significa isso. Então, eu peguei um exemplo prático aqui para explicar para vocês, para ficar mais fácil de entender. Imaginem que vocês vão comprar um baralho numa loja. Quando vocês abrem essa embalagem do baralho, ele vem todo organizado, tá? Na ordem, as cartas na ordem, do as até o rei, a organização dos naipes, né? Ouro, espada, copas e paus, tudo organizadinho. Ordem crescente das cartas e naipes, tá? Mas daí vocês vão começar a embaralhar, né? Esse baralho para vocês jogarem algum, sei lá, um jogo de cartas qualquer. Vocês começam a embaralhar isso sucessivas vezes. E após cada embaralhada, o padrão de organização das cartas vai se perdendo, né? Concordo? Ele vai ficando cada vez mais desorganizado, o baralho. E para ele retornar de novo lá no início, na organização da hora que eu abri, é impossível eu embaralhando conseguir fazer com que as cartas voltem todas para o mesmo lugar, tá? Então a entropia, gente, ela é mais ou menos isso, tá? Num sistema, numa transformação, num processo irreversível, sempre a entropia tende a aumentar. A entropia é esse grau de organização, tá? Então, sempre a gente diz que nos processos reversíveis, a ordem tende à desordem. Nos processos naturais de transformação, sempre há um aumento da entropia, tá? Nos processos irreversíveis, sempre há um aumento da entropia. E nos processos reversíveis, a entropia se mantém constante, que é essa organização. Mas nunca em nenhum processo natural a entropia diminui, tá? Então sempre a ordem tende à desordem. E essa organização de tudo durante uma transformação é que a gente chama de entropia. Então imagine uma transformação como se fosse o embaralhar das cartas do baralho, tá? Quanto mais vocês mexem ali, mais desorganizado ele fica, maior vai ser a entropia. E ele não volta a ser como ele era lá no início, naturalmente, só embaralhando, tá? Agora uma transformação física para mostrar para vocês essa aplicação da entropia, tá? Imaginem cubinhos de gelo que vocês retiram do freezer. Vocês já sabem que a gente já estudou isso, tanto em química quanto em física, que os objetos, quando eles estão na fase sólida, eles estão mais organizados. Por quê? Porque as partículas estão bem próximas umas das outras, elas não têm mobilidade e a ligação entre elas é muito forte, né? O sólido ele tem volume definido, tamanho definido, mobilidade.
e a ligação entre elas é muito forte, né? O sólido ele tem volume definido, tamanho definido e tudo mais, tá? Aí quando esse cubinho de gelo que está sólido começa a derreter, o que acontece com essa substância? As forças intermoleculares diminuem, consequentemente as partículas têm maior mobilidade. Aí ela tem volume definido, né? A água no estado líquido ela tem volume definido, mas ela não tem formato definido, ela já tem o formato do recipiente que a contiver, né? Então ela estava muito organizada quando ela estava no estado sólido. Quando ela passou para o líquido, essa organização diminuiu, tá? E o gelo derreter é um processo natural que acontece naturalmente, tá? Então, ó, nesse processo a entropia aumentou. Se eu fizer a transformação do líquido para o gasoso, a entropia aumenta mais ainda. Por quê? Porque quando a água líquida se transforma em gás, né, no estado gasoso, vapor, as forças intermoleculares são menores ainda, né, são super fracas as forças, as partículas têm muita mobilidade, elas já não têm mais volume definido, né, e nem formato definido. O gás se espalha por todo o ambiente, tá? Então a entropia é maior ainda. Então, ó, nesse caso, a entropia de uma pedra de gelo aumenta durante o seu derretimento. A entropia da água aumenta durante sua vaporização. Então, em processos assim naturais, né, na ordem natural, sempre a entropia aumenta, tá? A água líquida pode voltar a ser gelo? Pode, mas isso não é um processo natural. Ele não acontece espontaneamente, tá? Então, a entropia é essa organização. Tá? É como se fosse a desordem das transformações, essa medida dessa desordem. Tá? E a entropia no processo natural irreversível sempre aumenta. Tá bom? Aí eu tenho aqui para vocês uma formulazinha da entropia. Tá? A fórmula da entropia, esse ΔS é a variação da entropia. Tá? E a gente pode calcular fazendo variação do calor divididos por temperatura. Tá bom? Então, se precisar, vocês vão ver lá pra frente nos exercícios, a gente vai utilizar essa formulazinha. Então, variação do calor divididos por temperatura, tá? Agora, aqui, então, é o enunciado, né, ali da entropia dos processos irreversíveis, ó. É impossível que o calor passe arbitrariamente de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior, sem que algum trabalho forçado seja realizado. Então lembram lá que o quente, o calor, ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor, tá? Esse é o processo natural. E é impossível ele sair do corpo frio para passar para o corpo quente, a não ser, como diz ali, que tenha um trabalho forçado, uma máquina, um aparelho, alguma coisa. Espontaneamente é impossível, tá? Então daí a gente tem aqui as imagens, ó. O calor, né, fluindo do corpo A, que está mais quente, para o corpo B, naturalmente, né? Então esse é o processo natural. E daí ali o corpo fluindo do B, que tem temperatura menor, para o A, é um processo que não é natural, só se ele for forçado, ele não é espontâneo, tá? Então nos processos irreversíveis o calor sempre passa dos corpos mais quentes para os corpos mais frios. A gente já tinha estudado isso, tá? E agora ainda falando disso, falando de entropia e processos irreversíveis, transferência de calor e tudo mais, a gente vai entrar no enunciado da segunda lei da termodinâmica, tá? Então, o que vem a ser a segunda lei da termodinâmica, gente? A segunda lei da termodinâmica, ela diz que isso aí, que é impossível o calor passar de um corpo mais frio para um corpo mais quente. E daí surgem duas condições, tá? Que é impossível desenvolver uma máquina térmica termodinâmica que retire calor de uma fonte e transforme esse calor integralmente em trabalho. O que significa isso? A fonte quente, ela vai me fornecer energia, tá? Eu pego parte dessa energia e vou transformar em trabalho. Trabalho é energia útil, tá? O que eu utilizo, no que a minha máquina térmica vai utilizar para trabalhar. E o que sobra eu rejeito para a fonte fria, tá? Então é impossível existir uma máquina térmica que retire calor da fonte quente e converta 100% desse calor em trabalho. Seria uma máquina com rendimento 100%, né? Se eu tivesse uma máquina que conseguisse converter 100% da energia, seria uma máquina com rendimento 100%. É impossível, não existe na natureza e nem criada pelos homens nenhuma máquina com rendimento 100%.
Tá? Então essa é a primeira condição da segunda lei da termodinâmica. Então não existe máquina com rendimento 100%. Sempre uma parte da energia vai ser perdida. Tá? E a condição 2 é da máquina frigorífica, no caso. Tá? É impossível desenvolver uma máquina termodinâmica que retire calor da fonte fria e envie para a fonte quente. Vocês vão falar, ué, mas a geladeira não faz isso? O freezer faz, mas não é natural. Eles são ligados num motor que faz esse processo funcionar. Tá? Naturalmente isso é impossível. Então, lá do enunciado da segunda lei da termodinâmica, que diz que é impossível passar calor do corpo de menor temperatura para o de maior, né? O calor sempre flui do mais quente para o mais frio. A gente tira duas conclusões. Então, a condição 1 é que não existem máquinas térmicas com rendimento 100%. E a condição 2 é que não existem máquinas que retirem calor da fonte fria e transfiram para a fonte quente espontaneamente, só se for um trabalho forçado. Tá? Então, as máquinas térmicas, elas funcionam conforme a segunda lei da termodinâmica. Tá? E elas precisam operar entre duas fontes de calor, tá? Uma mais quente e outra mais fria. O calor flui espontaneamente sempre do mais quente em direção ao mais frio, né? Nós vimos isso. E nós vimos também que é impossível aproveitar 100% do calor que é retirado da fonte quente, né? A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível ter uma máquina com rendimento 100%. Então, eu retiro o calor da fonte quente, uma parte desse calor eu vou aproveitar, né, transformar na energia que eu preciso, mas uma parte dessa energia sempre vai ser desperdiçada para a fonte fria, porque não existe máquina com rendimento 100%. Tá? Dentro das máquinas térmicas, nós vamos estudar os motores térmicos e os refrigeradores. Tá? Então, vamos aqui um pouquinho para o quadro para ver o que nós temos a respeito disso. Então, aqui, ó, primeiro falando dos motores térmicos. Tá? Os motores térmicos, então, eles funcionam de acordo com esse sistema que eu acabei de falar. A máquina vai retirar energia da fonte quente, vai retirar calor da fonte quente, que a gente chama de QQ, tá? Calor da fonte quente. Uma parte desse calor vai ser convertido em trabalho, tá? Então, ela realiza um trabalho, que é a parte da energia que vai ser útil, vai ser utilizada. Tá? Mas uma parte dessa energia vai ser descartada para a fonte fria, que a gente chama de QF, calor da fonte fria. Tá? E o trabalho que eu aproveito é exatamente a diferença do total que eu retiro daqui e do restinho que eu libero para a fonte fria. Tá? Assim, uma parte desse calor aqui vai ser aproveitado, que é o valor do trabalho. Então, o trabalho é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Tá? Então, o motor térmico funciona assim: retira calor da fonte quente, transforma parte desse calor em trabalho útil e outra parte descarta para a fonte fria. Tá? Se eu for calcular o rendimento do motor térmico, eu tenho que pegar a energia que eu utilizo, que é o trabalho, e dividir pelo total, pelo que eu deveria utilizar. Né? Como sempre o que eu utilizo é menos do que o total, porque uma parte dessa energia eu perco, o rendimento vai ser sempre menor que 100%. Tá? Existe uma outra maneira de representar a fórmula aqui também. Ó. 1 menos calor da fonte fria divididos por calor da fonte quente. Então, as duas fórmulas aqui nos permitem calcular o rendimento. Tá? Lembrem, o rendimento vai ser sempre menor que 1. Sempre vocês vão encontrar aqui nessas fórmulas um valor 0, alguma coisa. Tá? E daí depois vocês vão converter, multiplicar por 100 para converter para porcentagem. Então sempre vai ser menor do que 100%. Tá? Agora nós vamos falar dos refrigeradores. Tá? Então os refrigeradores, ele é o contrário do motor térmico. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai retirar o calor da fonte fria. Tá? Aí ele vai receber um trabalho e ele vai pegar essa energia e liberar para a fonte quente. Tá? Então, ó, lá ele retira calor da fonte quente, aqui ele retira calor da fonte fria. Lá no motor térmico, ele realiza o trabalho, aqui ele recebe o trabalho do meio externo. Tá? E daí ele pega essas
a eficiência pode ser maior que 1. Tá? Posso ter uma máquina com eficiência maior que 1. Porque aqui ela está fazendo o trabalho inverso. Tá? Então eu posso ter eficiências maiores do que 1. E agora, para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot, gente, quando ele é seguido, é o máximo rendimento de uma máquina térmica. Tá? A máquina térmica ela consegue o rendimento máximo dela quando ela obedece o ciclo de Carnot. E o que vem a ser esse ciclo? Esse ciclo aqui são 4 transformações. É uma transformação cíclica, tá? Que ela ocorre a partir de 4 passos. Então, aqui vocês têm, primeira transformação AB. A transformação AB ela é uma compressão, porque o volume diminui, tá? A transformação ela volta para trás, a flechinha. Então, é uma compressão isotérmica, tá? Uma compressão sem variação de temperatura. A transformação BC é uma expansão E agora, para finalizar a nossa aula aqui, gente, nós vamos falar sobre o ciclo de Carnot.